Olá, um grande abraço para você que está agora conosco mais uma vez, curtindo, vendo, assistindo, compartilhando o nosso programa Conexão Manancial. E antes da gente trazer o nosso entrevistado de hoje, eu quero agradecer a você pelo sucesso, pela audiência que você tem conferido aqui ao nosso programa. E hoje, para conversar conosco, para trocar uma ideia com você, comigo, com todos nós, eu trouxe um pastor batista da primeira igreja batista de Jardim Canaã, Nova Iguaçu, pastor André Rangel. E antes de nós rolarmos a bola aqui, começarmos a trocar algumas ideias, eu quero trazê-lo para a saudação inicial para o público do programa Conexão Manancial. Pastor André Rangel, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Amém. A alegria é toda nossa. Eu quero desejar um bom dia, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja aí com todos os ouvintes da Manancial. Amém. E que você tenha um dia abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Eu vou iniciar essa conversa, pastor André, com uma coisa que tem, eu creio que mobilizado algumas pessoas, ou feito algumas pessoas pensarem. O povo evangélico, ele era, algum tempo atrás, ou alguns anos atrás, conhecido como o povo do livro. Muitos até pejorativamente chamavam o evangélico de Bíblia. Lá vai o Bíblia, porque andávamos sempre com o livro na mão para irmos às nossas congregações. E o que se observa hoje, eu diria, fazendo um juízo de valor meu, infelizmente, é um afastamento, um esfriamento, uma indiferença em relação à leitura e ao estudo bíblico, o que de uma certa forma, ou em grande medida, tem produzido um sem número de heresias que temos visto graçando por aí. E eu quero saber do senhor, teólogo, pastor batista, uma denominação que tem centralmente a preocupação com a palavra, se o senhor concorda com essa afirmativa de que há um esfriamento, um afastamento e uma indiferença generalizada em relação à Bíblia, e se concorda, quais os fatores que o senhor atribui a esse tipo de comportamento. Professor Cláudio Duarte, eu, baseando assim na própria palavra de Deus, a Bíblia diz que nós temos que saber manusear bem a palavra de Deus e não manusear bem o celular. O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas hoje estão deixando de carregar a Bíblia para carregar o celular que contém um aplicativo Bíblia. E aí você não sabe, primeiro, se a pessoa que está dentro da igreja está mexendo realmente na Bíblia ou se está passando uma mensagem pela alguma rede social. E a questão de que a Bíblia, quando nós carregávamos aí 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, podemos dizer assim, era ter um testemunho. Você está ali com a Bíblia, você tem aquele orgulho, não, eu sou crente em Jesus Cristo sim, eu creio na palavra de Deus, estou com ela aqui. Então isso trazia um testemunho muito importante para aquelas pessoas que viam, né? E hoje a gente observa que as pessoas quase não têm carregado a Bíblia. E hoje você também ainda tem o data show da igreja, que eu não costumo fazer isso, de ficar colocando, isso aí sou eu, né, o pastor André, ficar colocando os textos, porque isso limita a pessoa a não abrir a Bíblia, examinar, ver onde está o livro. Se você, por exemplo, pedir para uma pessoa abrir, abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, a pessoa se perde. Abra lá em Osés, não sabe que Osés vem depois do profeta Daniel. Por quê? Porque não tem mais esse manuseio. E quanto à leitura da palavra de Deus, eu costumo dizer na nossa igreja, pastor Cláudio Duarte, que o crente que não lê a Bíblia, ele precisa se converter. Ah, pastor, o senhor está sendo radical. Meu irmão, olha só, se eu creio num Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para me salvar, e eu digo que eu o aceitei como Senhor da minha vida, como dono da minha vida, e não quer ouvir falar, eu só posso ouvir Deus falando principalmente através da palavra de Deus. Então, se eu não tenho esse hábito de ler a palavra, se eu não tenho essa fome de ler a palavra, de buscar o entendimento, de estudar, eu preciso rever a minha conversão. Porque o convertido,
ele tem essa necessidade de querer saber mais do seu Criador, saber daquele que o salvou, que tirou do Egito, que tirou da lama do pecado. Então professor, eu penso o seguinte, eu não falo isso porque hoje eu sou pastor. Eu aprendi com a minha mãe que o crente ele precisa ler Bíblia. Eu leio a Bíblia bem antes de ser pastor, eu comecei a ler a Bíblia com 20 anos de idade. Hoje eu já li, graças a Deus, várias vezes a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E eu vejo que a gente nunca aprendeu tudo. E por mais que a gente viva 500 anos aqui na Terra... Deus se revela. Exatamente, professor, exatamente. E o senhor tocou num ponto assim, muito interessante que eu creio que a gente precisa falar aqui. Não que a gente tenha... esquece isso, tem um monopólio da verdade, não. São temas que vão entrando na nossa mente e eu acho que é bom a gente tratar aqui. Porque uma coisa que o senhor falou muito interessante, eu acho que o crente, que o senhor falou que o crente que não tem prazer, não tem amor pela palavra, ele precisa se converter. E é isso que eu quero tocar com o senhor. Na sua prática pastoral e convivendo com outras dezenas de pastores, certamente, não só na denominação batista, mas em outras denominações, né? Hoje, boa parte dos que estão hoje acorrendo às igrejas evangélicas são convertidos, são discípulos ou somente consumidores, usuários de alguma possível bênção de Jesus? Professor Cláudio Duarte, essa pergunta ela é bem complexa porque, primeiro, que a gente não pode julgar, dizer que a pessoa é ou não é convertida, mas pelos seus frutos conhecereis a árvore. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, se nós buscarmos a presença do Senhor, os seus mandamentos, se seguir a sua palavra, nós não precisamos ir atrás de bênçãos. A palavra do Senhor diz que as bênçãos irão nos seguir, nos acompanhar e elas vão nos alcançar. A palavra do Senhor, em Mateus capítulo 6, Jesus chama tudo isso que a gente chama de bênção, de prosperidade, de coisas. Ele chama de coisas. Está lá em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o nosso papel como crente em Jesus Cristo não é na igreja atrás de bênção, porque nós já somos abençoados. A maior dádiva, o maior presente o Senhor Jesus já nos deu. Quando ele disse lá, no grego traduz como tetelestai, tudo está consumado, ele pagou o preço por nós na cruz. É muito bom, professor, eu dizer, eu sou salvo por Jesus Cristo. Então não importam as circunstâncias, não importa o problema que eu venha passar, a dificuldade que venha passar na vida, o maior presente eu já tenho. A maior prosperidade que o homem pode ter é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o Senhor pode ser uma pessoa muito bem sucedida aqui na terra, possuir muitos bens, uma boa conta bancária, um carro do ano, um apartamento, enfim, casa de praia. Mas quanto tempo o senhor vai passar aqui na terra? 70, 80, 100 anos? Se durar 100 está muito bom. Se durar 80 está ótimo, 70. A Bíblia diz que é até 70, o que passa disso é cansaço e enfado. Então, professor, eu sou muito pé no chão. A nossa vida não é aqui. O nosso tempo não é esse. Aqui é só uma passagem em que nós vamos estar testemunhando do poder de Deus, pregando a palavra do Senhor, aprendendo mais e mais do Criador e do nosso Salvador Jesus Cristo, testemunhando dele, para que um dia sim possamos estar na glória com o Pai. E até em cima do que o senhor acabou de falar, tem uma passagem, eu não me lembro exatamente que livro, do Novo Testamento, em que Jesus chama de louco um homem, que ele fala numa palavra, juntou um monte de coisa, colocou no celeiro e foi folgar, foi viver a vida de maneira despreocupada. E Jesus chama essa pessoa de louco. Isso, porque ele estava juntando para aqui, não estava juntando para a eternidade. E a gente não consegue, às vezes, sair dessas armadilhas que o mundo nos propõe e nós, por desconhecermos muitas vezes a Bíblia, não contrapomos ou não nos contrapomos a isso que o mundo tenta
nos impingir Exatamente. como verdade. Simulando uma alegria, uma né? alegria. Um prazer. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 10, eu não lembro se é primeiro ou segundo, mas eu sei que é 6, 10, ele fala um versículo que me chama muita atenção, que inclusive foi um dos versículos que me levou ao chamado de Deus, que diz o seguinte: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Isso é maravilhoso, professor, porque mesmo que você viva uma vida que financeiramente médio ou ruim, você sabe que você já possui tudo. E esse é o bem mais importante. Eu quero fazer outra pergunta, pastor André Rangel, da Primeira Igreja Batista em Jardim Canaã, Nova Iguaçu. Na sua avaliação, em que medida e de que forma o senhor acredita que o crente deva participar da vida civil, comunitária e política do seu tempo? E aí eu quero colocar aqui o política com P, em caixa alta, que é a política no sentido de relações humanas. Qual é a sua avaliação, por gentileza, pastor? Professor, eu penso que a nossa política, infelizmente, ela está muito suja. E o problema também está nos crentes. Porque nós queremos cobrar dos nossos governantes, muitas vezes, aquilo que nós, como servo de Deus, não fazemos. Nós vivemos, por exemplo, num país idólatra, mas existem muitos crentes em Jesus Cristo que são idólatras. E a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Essa é uma das definições de idolatria. Sim. Então, por exemplo, se o meu time de futebol ocupa o lugar de Deus no meu coração, se eu deixo, por exemplo, de estar na igreja ou de chegar atrasado por causa do futebol, eu já estou idolatrando o meu time de futebol. Então, como que eu vou querer que os nossos governantes não venham ser idólatras? Como eu posso pedir ao Senhor para que a nossa nação seja uma nação santa, uma nação bem-aventurada, se eu, como crente em Jesus Cristo, eu estou doente? A palavra do Senhor diz lá em Crônicas o quê? Se o meu povo, Deus está falando para servos dele, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o problema é que a igreja precisa ser sarada. Quando a igreja for sarada da sua idolatria, quando a igreja for sarada da sua corrupção, porque você vê que existem muitos crentes de Jesus Cristo que são corruptos, que fecham coisas escusas, negócios escusos, e que trabalham numa empresa que está tudo errado e que compartilha daquilo, convive com aquilo. E aí você quer mudança num país se o próprio povo de Deus não mudou. No outro, você não quer mudança para si próprio. Então eu vejo que a nossa nação, professor, ela só vai mudar quando a igreja mudar. Quando a igreja for sarada, a nossa nação será sarada. Pode trocar de presidente, pode trocar de prefeito, de governador, pode trocar tudo. A Câmara dos Deputados, mas se a igreja não se converter dos seus maus caminhos, nós não seremos uma nação. Eu acho, pastor André, que nós não entendemos, como crentes, nós todos, e eu sou o primeiro, a dimensão, a beleza da dimensão do que é ser igreja, de acordo com a ótica do Criador e do dono da igreja, que é Jesus. Uma igreja adornada, né? Porque nós somos, na verdade, aqueles que testemunham de Jesus aqui entre os homens. E como o senhor falou, se nós verdadeiramente salgássemos e iluminássemos esse tempo, como Jesus prescreve lá na sua palavra, eu não tenho a menor dúvida que nós estaríamos vivendo um outro tempo. O senhor pode observar uma coisa, tudo nesse país vira piada. O momento em que nós tínhamos que estar orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, o pessoal fica fazendo piada nas redes sociais, o pessoal brinca com tudo, é como se as coisas tivessem mil maravilhas e não tá. Não estão. A gente sabe que não está. Então é o momento de nós orarmos mais ainda, de buscarmos mais e mais a face do Senhor, para que haja uma mudança séria no nosso país, porque o nosso país está desabando, o nosso país está sendo chacoteado pelas outras nações. E a gente está brincando, está levando a coisa na brincadeira, e brinca com um camarada que foi preso, e que o camarada tem 9 dedos, e enfim, são coisas assim que
que a gente se entristece, porque era o momento da gente estar ali aos pés do Senhor, Amém. pedindo a misericórdia de Deus pela nossa nação, porque a nossa nação ela está dependendo dessa misericórdia, desse favor de Deus, mas é necessário também que a gente possa estar na presença do Senhor, porque não adianta orar, pastor, não adianta orar, professor, se a gente não fizer a nossa parte, testemunhar, estar ali como o Senhor falou, sendo sal para salgar. Eu quero fazer uma última pergunta, pastor André, até nessa linha que a gente está conduzindo, né? Refletindo o senhor como conhecedor da Bíblia, como pregador da palavra de Deus, refletindo sobre a pregação de Jesus, que mais do que com palavras foi a sua vida, né? Na sua avaliação, nós estamos hoje, nesse século XXI, como povo evangélico, povo de Deus, mais próximos ou mais distantes de viver, praticar e ensinar o legado de Jesus? E, na sua opinião, por que isso? Professor, eu creio dentro disso daí, eu não quero ser pessimista, tá? Mas eu Mas acho... também não vive no mundo de Alice, desconhecendo tudo, né? Isso, eu acho que nós não estamos vivendo esse momento, não. Eu acho que a época, por exemplo, dos discípulos, que eles eram perseguidos, a palavra era pregada. Hoje a tecnologia é bênção. São ferramentas muito preciosas. Eu gosto de tecnologia, eu gosto muito, mas ela precisa ser usada como canal de bênção. O tablet que o senhor tem que ser para bênção. O computador, o smartphone precisa ser bênção na sua vida e não maldição. E hoje você vê que essa tecnologia está nos afastando de um princípio de Deus. Por exemplo, nós temos um trabalho na nossa igreja que é o chamados para fora. E esses chamados para fora, a gente se reúne na esquina, assim, no domingo pela manhã, uma vez por mês, no domingo pela manhã, e a gente faz o culto ali, na rua, na esquina, assim, da outra rua. E a gente prega a palavra, e às vezes surge aquele irmão que fala assim, mas nós precisamos desse equipamento tal, nós precisamos ter essa dança tal, esse teatro tal. Meu irmão, ali a gente não está ali para fazer show, a gente está ali para pregar a palavra, para falar da salvação. E hoje, professor, o senhor não vê mais essa questão da pessoa entregando o folhetim. É muito difícil, sabe? Um folhetim dando um abraço a uma pessoa, uma palavra amiga, esse que Deus vai usar para salvar uma vida. Porque esse negócio virtual, sabe? Tudo é virtual. É a igreja em casa, é o celular com a mensagem. O camarada hoje não quer mais ir à igreja, ele não quer mais ter aquela koinonia, ele não quer ter mais aquela comunhão com o irmão. Porque a igreja tem fofoca. Porque a igreja tem... Meu irmão, no seu trabalho tem fofoca e você não sai do seu trabalho. A igreja é um lugar constituída por homens, né? Constituída por homens. Gente falível, gente então, corrupta. Camarada, ele só quer crucificar a igreja, mas ele não olha para o seu trabalho, ele não olha para a sua família. Você não pediu para nascer naquela família. A família que você existe ali, a família que você está inserida, também tem fofoca, tem problema, tem dificuldade, e nem por isso você abandona a sua família. E aonde eu tô nisso? Para mudar mas esse todo quadro, mundo quer abandonar a igreja. Então eu acho que essa tecnologia, esse sistema de hoje, esse crescimento tecnológico, também tem dado esse esfriamento à igreja. Então eu acho que, de repente, eu me recuso a pensar nisso, mas às vezes eu fico pensando, será que o Brasil não precisa de um pouco de perseguição? Sabe, ser perseguido o evangelho, porque quando você vê esses países como a China, que graças a Deus agora está sendo mais aberto o evangelho, mas você vê que quando existe a perseguição, eles são mais... Exatamente, tem aquele fervor. E no Brasil, você tem essa liberdade, graças a Deus, de pregar, de sair com a sua Bíblia, de formar uma igreja, e isso às vezes deixa a gente muito confortável, né? Na nossa zona de conforto. Então, fechando a entrevista que nós fizemos aqui para o canal do YouTube, né? Da Rádio Manancial, e eu quero de novo ratificar o convite. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube. Faça isso. E eu quero também pedir a você, comente essa entrevista, compartilhe, fale com seus amigos, irmãos da igreja sobre a nossa Rádio Manancial. manancialradioweb.com.br, que já é a maior, a melhor e a mais importante rádio evangélica na web, indubitavelmente. Eu quero deixar aqui, pastor André Rangel, os microfones para sua saudação
E antes disso, que o Senhor conclame, chame pessoas que estão nos vendo e que vão nos ver, que às vezes não têm um lar espiritual ainda, para que possam ir lá visitar a igreja, participar com os irmãos da igreja dos cultos que lá são feitos a Deus. Amém, glória a Deus. Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui juntamente com o professor Cláudio Duarte. Para mim foi um prazer muito grande participar dessa entrevista. Agradeço muito o irmão. Pouco tempo que a gente se conhece, mas com certeza esse amor já está aflorado. Quero agradecer aí os nossos ouvintes da Rádio Manancial. Amém. E quero convidar você para participar dos nossos cultos que acontecem às quartas-feiras. Nós estamos com um seminário lá, um seminário de teologia, hermenêutica, homilética, né, para trazer assim um conhecimento maior para o povo de Deus. Toda quarta-feira às 20 horas. E domingo pela manhã às 8h30 nós temos o nosso jardim de oração, temos a escola bíblica dominical, temos o culto às 18 horas à noite, lá o culto começa às 18 horas, e você é o nosso convidado. E quero dizer para você, meu querido, que Jesus te ama muito, amém, que você é muito importante para Deus, não importa o que você tenha feito, o que você já fez, importa é esse presente. Jesus ama você, e se você deseja ter um encontro com Jesus Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai gozar da verdadeira prosperidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.